Sejam muito bem-vindos ao Jane Sambooks, o seu canal de audiobooks lésbicos, que estão conquistando seu coração. Você viu no episódio anterior de Mudanças de Plano. Amy teve muitas crises de raiva por causa de ciúmes ao ver Lívia perto da Bettina. E essas crises pioraram quando o pessoal das empresas de Nova York cometem vários erros, fazendo com que John ligasse para a filha e ordenasse que ela retornasse imediatamente para reassumir o comando das empresas. Amy passou então a ligar para sua equipe e despejar a raiva dela nos funcionários, e algumas dessas ligações foram presenciadas pela Lívia. Lívia não gosta da forma como a Amy trata a equipe, e em uma conversa entre as duas, Lívia discute com a Amy e expõe o desagrado dela pelas atitudes da filha mais velha dos Larsens. Amy não gostou do que ouviu, e em uma atitude inesperada, ela demite Lívia. Desolada, Lívia foi embora e passou a prever que o seu futuro não seria nada bom, já que ela dependia do bom salário que recebia para ajudar os pais nas despesas que eles terão na Alemanha. Lívia já não tem certeza se com a demissão dela, os Larsen pagariam o tratamento do Júnior e a viagem da família dela para a Europa. Mas no dia seguinte, Amy foi até a casa dos Gonzales e revelou que está apaixonada pela Lívia. Então ela pediu que Lívia voltasse ao emprego na casa da senhora Elizabeth. Depois que Amy foi embora, Lívia se encheu de alegria e decidiu ir até a casa grande para contar a Amy, que ela também está completamente apaixonada pela Amy. Mas Mercedes volta para casa e conta para Lívia que a Amy estava retornando para Nova York. Desesperada, Lívia decide ir imediatamente para a casa de Elizabeth. Ao chegar na rua, ela vê o carro da Amy indo embora da fazenda. Lívia correu atrás do carro, mas, tomada pela fraqueza de uma noite mal dormida e horas sem se alimentar, ela acaba tropeçando e caindo, batendo a cabeça com força. Tomada pela dor, Lívia fica desacordada. Pouco tempo depois, Lívia acordou em um lugar extremamente claro, com um homem de barba bem aparada, garantindo a ela que o pior já havia passado. Enquanto isso, na Universidade da Carolina do Norte, Martin interrompeu a aula da Priscila para avisar que elas precisavam voltar imediatamente para a fazenda, porque algo terrível havia acontecido. A série Mudanças de Plano, que você acompanha aqui no canal Jane Sambooks, é inspirada na minha trilogia de e-books. Esse episódio faz parte do terceiro livro, O Desfecho. E sem demora, vamos para o capítulo de hoje, porque ele está simplesmente imperdível. Capítulo 76. Lívia Gonçalves. Você ficará bem, Lívia. A voz aguda voltou a repetir. Não consegui abrir novamente os meus olhos, mas pude ouvir o que era dito à minha volta. É questão de tempo, até que ela volte a acordar novamente. A voz aguda continuou a falar. Mas quanto tempo mais teremos que esperar? Ao ouvir essa pergunta, eu reconheci a voz doce e confortante da Prica. Ela abriu os olhos espontaneamente, então podemos concluir que os sedativos estão perdendo o efeito. Uma voz feminina respondeu para a Prica. Não dá para prevermos se ela acordará a qualquer momento, ou se levará dias. Dias? Prica voltou a perguntar. Precisamos ter calma, Priscila, porque ela está acordando de um coma induzido. A voz feminina voltou a falar. A medicação que provoca a sonolência já foi reduzida, então agora precisamos aguardar que ela retorne sozinha à consciência. Não podemos forçar que a Lívia acorde, porque isso pode trazer danos para ela. Enquanto eles conversavam, eu me esforcei para abrir os meus olhos. Mas meu esforço foi em vão. Tudo o que eu pude fazer foi prestar atenção no que era dito, mas ainda não consigo entender onde eu estou. Eu apenas sei que a Prica está comigo. É que ela já está há vários dias desacordada. Então é meio triste saber que a Lívia poderá ficar mais alguns dias inconsciente. Prica se justificou para as pessoas que estavam conversando com ela. Enquanto eles falavam, eu senti um toque em uma das minhas mãos. Foi um toque que me fez identificar a pessoa somente pela sua pele. Aquele toque me despertou sensações diferentes. Sensação estranha, mas vibrante. Um pequeno choque percorreu todo o meu corpo. Ouvi um apito alto e contínuo atrás de mim. O que aconteceu? Que barulho é esse?
Prica perguntou. É o monitor cardíaco que está apitando. Lívia está tendo uma atividade cardíaca extremamente alta. Vocês precisam sair do quarto agora, porque teremos que fazer alguns procedimentos para regularizar o estado dela, antes que Lívia tenha alguma variação de pressão. Não senti mais o toque nas minhas mãos. Fiquei com medo de perder novamente quem estava me tocando. Senti a necessidade de me levantar, então me esforcei para sair dali. Novamente o apito soou atrás de mim. Novamente senti a pele da minha mão sendo tocada. Novamente a sensação arrepiante tomou conta do meu corpo. Abri os meus olhos e procurei quem estava tocando a minha mão. Eu não estava enganada. Ela está aqui comigo. Baby. Amy falou assim que eu olhei para ela. Ela tocou novamente a pele da minha mão. Amy está com um aspecto cansado. Tentei pedir para que ela não fosse embora, mas eu não consegui falar. Algo impediu que a minha voz saísse. Calma, baby. Amy me pediu. Olhem só, me parece que alguém acordou. A voz aguda voltou a falar. Olhei para ele. Lívia, eu sou o Dr. Steve Morris. Tente se acalmar. Olhei para ele sem entender ao certo o que está acontecendo. Não se preocupe com nada, tente apenas se acalmar. O pior já passou. Você está no hospital Saint-Jean. Novamente tentei falar, mas não consegui. Me esforcei para dizer algo, mas somente o que eu consegui foram dores no meu pescoço e ombros, pelo esforço que eu estou fazendo. Hey Lívia, vamos nos acalmar, garota. Agora quem falava era a voz feminina, que há pouco tempo atrás estava conversando com a Prica. Eu sou a doutora Emma Scott, e assim como o Dr. Maurice, eu faço parte da equipe médica responsável pelo seu bem-estar. Sei que você deve ter muitas perguntas, mas tente se acalmar, querida, porque nós teremos o prazer de te explicar tudo. Você consegue entender o que eu digo? Novamente tentei falar, mas tudo foi em vão. Pisque 2 vezes para mim, se você consegue me entender. A médica me pediu. Olhei para Amy e tive medo de piscar, porque tive receio de fechar os meus olhos e não abrir novamente. Tudo bem, querida. Apenas pisque para mim, Lívia. A médica voltou a falar. Olhei para ela e pisquei por 2 vezes. Muito bem, Lívia. Estamos começando a nos entender. Ela voltou a falar. Preciso da sua ajuda, querida. Vou te pedir para fazer algumas coisas, para que eu veja se está tudo bem com você. Se estiver ok para você, então pisque novamente para mim. Voltei a piscar para ela. Vixe, Dr. Maurice, acho que a Lívia está louca para se ver livre de nós. Veja como ela está colaborando comigo. A médica falou e sorriu para mim. Não te culpo, Lívia, e vou te contar um segredo. Eu também não gosto dessas camas de hospital. O médico falou e também sorriu para mim. Por favor, faça tudo o que a doutora Scott te pedir. Voltei a olhar para Amy, para ter a certeza que ela realmente está comigo. Prometo que seremos rápidos, e logo você poderá fofocar com a Amy e a Priscila, mas agora eu preciso da sua atenção. A médica disse, e levemente puxou o meu rosto para que eu olhasse para ela. Ela acendeu uma lanterna e direcionou para os meus olhos. Mantenha os seus olhos bem abertos. Ela pediu e eu obedeci. Muito bem, garota, agora feche os olhos e somente abra quando eu pedir. Novamente eu obedeci. Mantenha os olhos fechados e tente respirar bem fundo. Ao fazer isso, eu ouvi um barulho diferente atrás de mim. Abri os meus olhos. Não se preocupe, Lívia, é apenas a máquina nos avisando que está tudo bem com os seus pulmões. O médico me avisou enquanto ele olhava para um painel ao meu lado. Feche novamente os olhos e respire fundo. Fiz o que ele me pediu. Muito bem, garota. A médica voltou a falar. Respire e segure o ar.
Obedeci e tive que fazer isso mais algumas vezes. Eles ainda me pediram para fazer mais algumas coisas, enquanto olhavam para o painel ao meu lado. Eles levaram um tempo conversando e vendo alguns dados na tela do monitor que estava ao meu lado. Fiquei todo esse tempo olhando para eles, enquanto eles conversavam sobre o que viram. No final da conversa, eles explicaram como estava o meu quadro clínico. Eu não consegui dizer nada, mas Amy e Prika encheram os médicos de perguntas. Durante todo o tempo, eu percebi que a Prika se mostrava aliviada. Já a Amy me pareceu bem preocupada. Bem, então agora vamos deixar que a Lívia nos diga como ela se sente. O médico disse. Lívia, eu sei que você deve estar com muitas dúvidas. A médica falou. Então eu vou te explicar rapidamente o que aconteceu, e depois te deixaremos com a Amy e com a Priscila, para que vocês possam conversar à vontade. Pesquei para ela, para mostrar que eu estava entendendo o que ela disse. Você teve uma queda, querida? Você se lembra disso? Ela me perguntou. Pesquei para ela. Não se preocupe, porque você está bem. Quando você chegou aqui, nós precisamos nos certificar que você não teve nenhum dano cerebral, então iniciamos o processo de coma induzido, para checarmos se estava tudo bem. Você dormiu por 3 dias. 3 dias? Pensei ao ouvir o que ela disse. Sim, 3 dias. Ela falou e sorriu. Provavelmente a minha cara revelou o que eu pensei. Durante esse período, nós fizemos algumas ressonâncias e algumas sonografias, para termos certeza que estava tudo bem com você. Então ontem reduzimos a medicação que permitia o seu coma. Você acordou e está se comportando muito bem. Então, para mostrar como o Dr. Maurice e eu estamos felizes com a sua recuperação, eu vou fazer uma mágica, e vou devolver a sua voz. Mas você tem que me prometer que você será moderada nos próximos minutos, e poupará a sua voz, caso você sinta alguma irritação na garganta. Posso contar com você? Pesquei para ela. Muito bem, então agora apenas relaxe. Ela moveu o meu rosto para o lado, e eu ouvi um pequeno estralo. Em poucos segundos, eu vi uma máscara transparente sendo retirada de perto de mim. Eu me senti aliviada. Você está bem, Lívia? A médica me perguntou. Sim, eu estou. Falei com um pouco de medo do que poderia acontecer com a minha voz. A médica me fez algumas perguntas, e eu respondi todas elas. Não tive nenhum desconforto na garganta, então os médicos saíram, me deixando a sós com a Prika e com a Amy. Que bom que você acordou, Lívia. Prika me disse sem conseguir segurar o largo sorriso dela. Eu tive medo que você não voltasse para nós, baby. Amy falou, e o rosto dela ainda estava triste. Você foi embora, Amy? Perguntei tentando lembrar o que tinha acontecido, já que a última coisa que eu me lembro era o carro dela deixando a fazenda. Hey, eu preciso ligar para Mercedes. Prika falou sem deixar a Amy responder. Vou deixar vocês conversando e vou ligar para ela, e depois para a vovó para dar a boa notícia. Vou lá na recepção ligar para elas, e vou atrás de alguma coisa para você comer, Amy. Não estou com fome. Ela respondeu para a irmã. Você ficou praticamente os 3 dias dentro deste quarto de hospital, esperando a Lívia acordar. Agora que ela acordou, você precisa comer algo. Vou lá na recepção e já volto. Prika saiu antes mesmo que a Amy ou eu pudéssemos dizer qualquer coisa. Você ficou os 3 dias aqui? Mas você foi embora, eu vi o seu carro partindo. Eu te chamei de volta, Amy, mas você foi embora. Contei para ela. Eu não fui embora, baby. Eu estava indo embora, mas enquanto eu dirigia, quando eu estava quase saindo da fazenda, eu olhei no retrovisor e vi você correndo. Eu parei o carro, mas foi tarde demais. Vi você caindo. Você bateu a sua cabeça. A sua mãe também viu o acidente. Eu voltei para o lugar que você caiu, e você estava desmaiada. Onde está a minha mãe? Eu perguntei. Não se preocupe, baby, ela estava aqui também. Mercedes também ficou os 3 dias aqui com você, mas a Prika conseguiu convencer ela a voltar para o hotel.
Martin foi com ela. Hotel? Sim, depois que você caiu, a sua mãe entrou em desespero porque nós não conseguimos te acordar. A Mercedes gritou muito, então todos que estavam por perto vieram até nós. Albert, Olivia, Mary, vovó, o seu pai, quase todos da fazenda ouviram os gritos, e correram até nós. O seu pai e Albert te colocaram no meu carro. Albert, a sua mãe e eu, te levamos para o hospital. Mas aqui não é o Hospital M. Eu já estive no hospital, e não é aqui. O que realmente aconteceu? Onde eu estou, M? Calma, baby, está tudo bem. Você está no hospital. E onde estão os outros pacientes? Eu estou sonhando. M, eu morri? Esse lugar é tão claro. O que você está me escondendo? Calma, querida. Você não está no hospital da sua cidade. Nós te levamos para lá, mas eles não nos deram garantia em relação à sua saúde. Você está no Hospital Saint-Jean. Saint-Jean? Sim, você está na capital. Eu estou na capital. Está sim. Quando nós chegamos no hospital da sua cidade, eles não nos deram esperança em relação ao seu caso. Tememos o pior. O Albert ligou para Martin, para que ela fosse para o hospital buscar a Mercedes, e levar ela para a fazenda. Albert e eu não queríamos que Mercedes ficasse lá no hospital, vendo seu estado. Então quando a Martin e a Prica chegaram no hospital, contamos o que os médicos nos falaram, e que não deveríamos ter esperança na sua recuperação. Foi a Prica quem sugeriu te levarmos para um hospital melhor. Ela ligou para minha mãe, e conseguimos uma UTI móvel para te trazer para cá. Esse é um hospital referência em traumatismo craniano. Foi um médico amigo dos meus pais, quem indicou esse lugar. E ele conseguiu também o helicóptero com a UTI móvel, que te trouxe para cá. Eu vim com você. A sua mãe veio de carro com a Martin e com a Prica. Quando eu cheguei aqui com você, os médicos fizeram alguns exames e viram que ficaria tudo bem, mas eles precisaram te deixar em coma. Quando a sua mãe, Prica e Martin chegaram aqui, eu já tinha o diagnóstico positivo da sua saúde. A sua mãe quis ficar aqui, por isso que optamos por um hotel. Ela e eu ficamos a maior parte do tempo com você. Eu só saí para ir no hotel tomar banho e comer alguma coisa. A Martin e a Prica também ficaram a maior parte do tempo aqui. Hoje a Prica conseguiu convencer a Mercedes a ir para o hotel descansar um pouco. A Martin foi levar ela. Não faz muito tempo que elas saíram daqui. Baby, eu tive tanto medo de te perder. E eu tive medo que você fosse embora, M. Eu preciso te contar tudo. Sobre você e a Bettina? Ela me perguntou. Bettina e eu somos apenas amigas. Confessei para ela. Eu já sei, baby. Ela disse, e pela primeira vez depois que eu acordei, eu vi um sorriso no rosto dela. Você sabe? Sim, eu sei. A Bettina soube do que aconteceu com você, então ela veio aqui te visitar. Eu fui me desculpar com ela, pela forma como eu tenho tratado ela, durante esse tempo todo, e então ela me contou tudo. Tudo? Sim, ela contou tudo. M, eu queria te contar antes de você ir embora. Por isso que eu corri atrás de você. Eu acredito em você, baby. A Bettina me contou desde o teatrinho de vocês, até o quanto você é caidinha por mim. Caidinha? Eu perguntei sabendo que a intenção dela era me provocar. Caidinha, foi o que ela disse. Pelo visto eu sou tão caidinha, que foi por isso que eu me espatifei no chão, correndo atrás do seu carro. Ela riu do que eu falei. Hey baby, fica comigo. Eu não quero te deixar nunca mais. Não sei, M. Me dá só uma chance, e eu te farei muito feliz. Bem, eu não sei, M. Não sabe ou não quer? Eu não sei. Eu realmente não sei quais as suas pretensões. Talvez você possa me mandar um currículo, e eu analiso depois que eu sair daqui. Falei com dificuldade para segurar o meu riso. Ok, eu vou fazer o currículo, mas precisarei de alguns meses para isso, porque eu tenho tantas qualidades que levarei muito tempo até descrever todas elas.
Ela respondeu segurando o riso dela. Eu ri do que ela falou. E tenho certeza que a modéstia deve ser a sua maior qualidade. Falei para ela. Na verdade, modéstia é a segunda. A primeira é ter a melhor namorada. Não pude responder, porque ela me beijou. Você vai voltar para Nova York? Perguntei para ela, assim que terminamos o nosso beijo. Não vou voltar. Eu vou pedir para o conselho me transferir para a Carolina do Norte. Assim eu posso ficar com você. Os seus pais jamais aceitarão isso. Eles não têm muitas alternativas. Ou vai ser isso, ou eles terão que procurar alguém para o meu cargo. Não faça isso, Amy. Não coloque a sua carreira em jogo. Pedi para ela. Bem, se os meus pais não aceitarem o meu pedido, vai ser isso que vai acontecer. Se você vier para cá, o que eles farão com o pessoal de Nova York? Os meus pais são ótimos em resolver problemas. Tenho certeza que eles encontrarão a melhor solução para isso. Ela falou e voltou a me beijar. Capítulo 77. Martina Romano. A minha viagem foi extremamente produtiva, apesar de eu estar bem cansada e não ver a hora de chegar em casa. O voo do meu jatinho atrasou por causa de condições climáticas, e eu estou um pouco chateada, porque certamente quando eu chegar em casa, as 3 já estarão dormindo, mas estou feliz por saber que amanhã eu acordarei com elas. Precisei viajar às pressas para Los Angeles, porque a corporação está negociando a compra de uma grande empresa no exterior, então John convocou o conselho para decidirmos alguns pontos da negociação. Eu gosto de estar em Los Angeles já que eu morei muito tempo lá, e me afeiçoei à cidade, mas desde que eu saí da Califórnia, eu sinto que adoro aquele lugar, mas amo ainda mais quando eu volto para casa. Foi legal estar em Los Angeles, e passar 2 dias com John, Georgia, Jolie, Adele e Amy. Desde que eu entrei nas empresas dos Larsen, eu passei a ter mais contato com os outros membros do conselho, e todos esses anos serviram para solidificar a minha posição, dentro da corporação. Todos respeitam as minhas opiniões. Claro que me ajuda muito, o fato da Amy e eu geralmente pensarmos iguais nos assuntos relacionados às empresas, já que a minha cunhada tem muita experiência e ótima argumentação, e isso faz com que ela e eu, geralmente defendermos os mesmos pontos de vista perante o conselho. Assim que a nova empresa for comprada, eu terei mais trabalho ainda, mas estou feliz porque eu amo o que faço. Depois que a Priscila e eu nos formamos, nós nos mudamos para Los Angeles, e lá eu aprendi muito com a Georgia e com o John. Agora Jolie praticamente é quem gerencia todas as empresas da Califórnia, enquanto a Adele é responsável pela fundação social dos Larsens. Quando fomos morar em Los Angeles, a Priscila se envolveu com os assuntos da fundação junto com a Adele, e isso adiou o sonho dela em seguir na carreira de veterinária. No meu último ano na Carolina do Norte, Lívia sofreu um acidente, e foi nessa época que ela e a Amy começaram a namorar. A Amy conseguiu convencer o conselho a investir em novos projetos de expansão, já que o projeto da Carolina do Norte foi um grande sucesso, e trouxe prosperidade para a região onde eu fui criada. Foi nesta época que o John e a Georgia negociaram com a Amy a transferência dela para a Carolina do Norte. A transferência foi aos poucos. No princípio, John e Amy dividiram a direção dos negócios em Nova York, enquanto eles prepararam a sucessão da Amy. Eu ainda pensava na guinada que a minha vida teve, depois que eu conheci a Priscila, quando o táxi amarelo parou na frente do meu prédio. Desci do táxi, e percebi a névoa tomando conta do céu de Manhattan. Olhei para o alto e não vi o topo do meu prédio, que já estava escondido pela névoa. Lamentei porque o mau tempo atrasou meu voo, e me fez chegar muito tarde em casa. Provavelmente encontrarei as minhas garotas dormindo, e pelo visto a névoa não permitirá que eu desfrute da bela vista de Nova York. Assim que cheguei na entrada do prédio, eu fui saudada pelo porteiro. Boa noite, senhora Martin. Fez boa viagem? Ele me perguntou abrindo a porta para minha passagem.
Boa noite, Hernandes. A viagem foi boa, apesar da névoa atrasar o meu retorno. Essa é a boa e velha névoa nova-iorquina, causando problemas. Eu sorri e concordei com a cabeça. Passei pela porta que Hernandes segurava. Agradeci ele, louca para chegar logo em casa. No elevador panorâmico, eu pude curtir um pouco da vista, mas logo o branco da névoa tomou conta da paisagem. Bem, ao menos eu pude ver algumas janelas do Empire State. Falei para mim mesma. Cheguei na entrada da minha cobertura, e ao abrir a porta de casa, as luzes apagadas revelaram que todas já estavam dormindo. Fui para o meu quarto, e assim que entrei, eu ouvi o barulho da ducha vindo do banheiro. Fiquei animada com o que eu ouvi. Sem fazer muito barulho, eu caminhei até a porta do banheiro e me encostei. Priscila estava de costas, e não viu a minha presença. Fiquei ali por algum tempo apreciando o corpo dela, com a certeza que eu desfrutarei daquelas curvas em alguns minutos. Não demorou e ela se virou ficando de frente para mim. Priscila se assustou ao me ver encostada na porta. Eu sorri para ela. Ela sorriu de volta, e fez sinal para que eu me juntasse a ela, no banho. Eu me despi e abri a porta do box. Estou louca para ter ela nos meus braços. Você trancou a porta do quarto? Ela me perguntou. Eita, que eu esqueci. Já volto. Hey Martin, traz os aparelhos. Acenei com a cabeça para ela, indicando que eu farei o que ela me pediu. Fui até a porta do quarto e chaveei, para garantir que Priscila e eu não seremos flagradas novamente. Peguei os aparelhos e olhei para as telas. Em uma das telas, eu vi que Alice dormia abraçada à bola de tecido, que ela ganhou da avó Georgia. Na outra tela, eu vi Ada dormindo no bercinho dela, e eu não consegui segurar o meu riso ao ver o quanto ela estava cheia de roupas. Até luvas e touca, a minha filha caçula usava. Priscila é muito friorenta e ela teme que as meninas passem frio. Alice, no alto dos seus 5 anos, já consegue argumentar com a Priscila, quando ela acha que a sua mãe está exagerando na quantidade de roupa. Já a pequena Ada, com 1 ano e meio, nada pode fazer, a não ser olhar arregalada quando vê Priscila separando muitas roupas para ela vestir. Voltei para o banheiro, e deixei os monitores da babá eletrônica em cima da bancada da pia. Elas estão dormindo. Falei para Priscila assim que entrei no box. Alice quis ficar acordada até você chegar, mas o sono venceu o desejo dela. O atraso do voo ferrou com a minha volta. Você deu a ela o meu recado? Sim, eu dei. E ela está empolgada com a sua promessa para o dia de amanhã. Sorri para Priscila e beijei a boca dela. Ela retribuiu o meu beijo. Por mais que o tempo tenha passado, eu ainda perco o meu controle diante de todo o tesão que eu sinto pelo corpo dela. Priscila enlaçou os braços dela em torno do meu pescoço. Eu abracei ela, continuando a beijá-la. Priscila tomou impulso e saltou para o meu colo, prendendo as coxas dela em volta da minha cintura. Pude sentir o sexo dela pressionando a minha barriga. Ela puxou a minha cabeça para baixo, para que eu pudesse me deliciar com os seios dela. Eu fiz o que ela queria, enquanto eu sentia nas minhas costas a água caindo do chuveiro entre os arranhões que a Priscila deixava na minha pele. Depois de um tempo eu desvencilhei dos seios dela. Vamos para a cama. Eu pedi. Martin, nós estamos molhadas. Ela falou entre alguns gemidos. Vamos para a bancada da pia. Priscila sugeriu. Continuei com ela enlaçada ao meu corpo. Abri a porta do box e a ajeitei melhor no meu colo. Ela me beijou. Quando eu estava saindo do box, eu vi os monitores da babá eletrônica na bancada da pia. Na pia não vai rolar. Eu falei para ela. Por que não? Ela perguntou com dificuldade, já que os lábios dela estavam encarregados de chupar a minha orelha. A babá eletrônica está lá. Vou perder o tesão se ver as meninas dormindo.
Priscila parou de me beijar e olhou para a bancada, para checar o que eu falei. Vamos no vaso? Eu perguntei, começando a andar para o lugar que eu sugeri. Lá não. Porque lá nós também vamos ver o monitor. Ela me respondeu. Agora fui eu quem olhei, para checar o que ela falou. Ah, foda-se. Vai ser aqui mesmo. Falei encostando ela na parede, dentro do box. Eu me ajoelhei na frente dela, e coloquei uma das pernas dela, sobre o meu ombro para que eu pudesse chegar melhor no meio das pernas da Priscila. Primeiro usei a minha língua, depois eu a chupei, e por fim usei os meus dedos, até sentir que ela estava completamente satisfeita. Eu tirei a perna dela de cima do meu ombro, enquanto ela desenlaçava os dedos dela, do meu cabelo. Eu me ergui, beijando o corpo dela até chegar na boca dela. Senti a sua falta. Falei assim que terminamos o nosso beijo. Martin, você se foi só há 2 dias. Mesmo assim, eu senti a sua falta. Falei fazendo biquinho. Você não sentiu a minha falta? Ela sorriu para mim. Claro que senti, meu amor. Priscila voltou a me beijar. Percebi que eu posso recomeçar a nossa transa. Mas assim que a minha língua entrou na boca dela, Priscila levemente empurrou a minha cabeça. O que foi? Eu perguntei. Você ouviu alguma coisa? Ela me perguntou. Só a água caindo do chuveiro. Respondi voltando a beijar ela. Martin, você chaveou a porta? Ela perguntou interrompendo o nosso beijo. Eita, que neura. Falei para ela. Fechei sim. Tem certeza? Ela voltou a perguntar. Abri a porta do box, me enrolei em uma toalha e fui verificar a porta do quarto, mas antes que eu saísse do banheiro, eu ouvi um pequeno choramingo vindo de um dos monitores. É a Ada. Falei para Priscila. Ela acordou? Não só está choramingando. Falei e mostrei o visor para ela. Vou ver a porta e já volto, para a gente continuar. Falei maliciosamente para ela. Fui até a porta do quarto, e a porta estava trancada. Quando voltei para o banheiro, eu encontrei a Priscila se enxugando, e percebi que no banheiro não rolará mais nada. Ela acordou? Perguntei olhando para o monitor. Não, ela está dormindo. Deve ser somente algum sonho. Eu me enxuguei. Martin, eu lembrei agora do dia que Alice entrou no nosso quarto, bem na hora que estávamos transando. Eu ri lembrando da cena, e de como Priscila e eu fomos rápidas para nos recompormos. Naquele dia eu estava com o maior tesão, e a nossa filha mais velha chegou bem na hora cortando o nosso clima. Depois desse dia, nós sempre mantemos a porta trancada. Você ri, né? Ela falou olhando para mim. Lembro até hoje o sufoco que foi, eu respondendo as perguntas que ela me fez, depois que te viu em cima de mim. Ela nem deve se lembrar mais disso, Priscila. Crianças são espertas, Martin. Quando a gente menos esperar, ela vai falar algo sobre isso, e tenho medo que seja na frente de outras pessoas. Priscila voltou para o quarto, e eu segui ela. Eu me deitei na cama, enquanto ela passava alguns óleos hidratantes pelo corpo dela. O cheiro reacendeu o meu tesão. Você está com fome? Ela me perguntou. Fome de comida eu não tenho. Ela riu ao perceber a minha intenção. Priscila terminou a hidratação dela, checou os monitores para ter certeza que as meninas estavam dormindo, e veio até mim. Se a sua fome não é de comida, então do que é? Ela me perguntou. Priscila se deitou em cima de mim, e colocou uma das coxas dela, no meio das minhas pernas. Gostei de sentir ela pressionando o meu sexo. Eu puxei ela pela cintura, ajudando-a nos movimentos que ela fazia em cima de mim. Priscila reacendeu o meu tesão. Agora foi a vez dela retribuir o prazer que eu tinha dado a ela, no banheiro. As mãos dela ainda tinham um resquício do óleo hidratante,
ajudando ela a deslizar os dedos com facilidade pela minha pele. Só com o toque dela na minha pele, Priscila conseguiu me arrancar vários gemidos. Perdi ainda mais o controle quando eu senti os lábios dela, envolvendo os meus seios. Quando Priscila sentiu que eu tinha dificuldades para segurar o meu tesão, ela voltou a se encaixar entre as minhas pernas. Voltei a segurar na cintura dela, enquanto ela rebolava no meio das minhas pernas, fazendo com que os nossos corpos se tocassem. Quanto mais eu gemia, mais ela aumentava a intensidade do corpo dela, no meio das minhas pernas, até que ela e eu nos entregamos por completo. Depois que terminamos, nós nos beijamos, até os nossos corpos ficarem totalmente calmos. Priscila se deitou sobre o meu corpo e ficamos conversando sobre a minha viagem. Ela quis saber como foi a reunião do conselho. Eu contei tudo sobre a compra da nova empresa. Essa nova empresa ficará sob o seu comando? Ela quis saber. Nós decidimos que ela ficará comigo. A empresa não ficará com a Jolie porque é uma empresa fora da Califórnia. Não ficará com a Amy porque não está ligada a nenhum projeto de expansão. E o papai e a mamãe? Você sabe muito bem que agora os seus pais têm assuntos muito mais importantes do que as empresas. Eu falei para ela, sem conseguir segurar o meu riso. Sei sim, os assuntos importantes são a Ada, Alice e Michael. Ela me respondeu. Isso mesmo. E amanhã sua mãe irá com a Amy para Carolina do Norte, porque ela tem assuntos muito, mas muito importante para resolver por lá. Assim, mimar o Michael. A minha mãe está estragando as nossas filhas, e o nosso sobrinho. Ela nem parece mais aquela mulher que cobrava disciplina das minhas irmãs e de mim. Hoje na reunião do conselho, quando um dos conselheiros perguntou como era ser avó, Georgia disse que a função dela é mimar as crianças. E o pior é que a Alice já notou que ela tem toda a liberdade com a mamãe. Martin, você já viu como a Alice fica toda soltinha, e não faz o que a gente diz, quando a minha mãe está por perto. Eu ficaria feliz se isso fosse só com a Georgia. Confessei para Priscila. Hey Martin, será que se algum dia, a Alice ou a Ada aprontarem algum trote na faculdade com algum amigo, o seu pai vai arrastar elas até a casa do amigo, para que elas peçam desculpa, como ele fez com você? Achei graça do que ela falou, enquanto eu me lembrava do corretivo que meu pai me deu, nos primeiros dias da Priscila na fazenda da senhora Elizabeth. Aposto que ele vai na casa do amigo trotado, arranjar briga para proteger as netas. Incrível como eles agem diferente com os netos. É Martin, mas não tem nada não. Quando nós formos avós, nós iremos nos vingar. E o irmãozinho da Alice e da Ada, quando virá? Perguntei para ela. Depois que a Priscila e eu fomos para a Califórnia, não demorou para que a Amy e a Lívia noivassem, e alguns anos depois elas estavam casadas. Mas antes do casamento, a Lívia já tinha feito inseminação artificial. Quando elas casaram, a Lívia estava grávida à espera do Michael. O casamento delas foi na mesma época em que Mercedes, Ramírez e Bettina retornaram da Alemanha, junto com o Júnior, que teve a doença dele estabilizada. Júnior não voltará a andar, mas temos a certeza que a doença não continuará avançando. Mas foi com a gravidez da Lívia, que a Priscila se empolgou e decidimos ter o nosso primeiro filho. Foram várias tentativas até ela engravidar da Alice. Neste período, nós descobrimos que a Priscila tem uma particularidade genética que dificulta a ovulação. Então, quando partimos para a inseminação da Ada, nós já sabíamos que seriam necessárias várias tentativas. Há poucos meses atrás decidimos ter o nosso terceiro filho. Quem sabe agora vem um menino. No mês passado fizemos a primeira tentativa, e se tudo der certo, com mais algumas tentativas, e talvez em 2 anos, a Priscila estará grávida. Priscila respondeu à minha pergunta, me resgatando das minhas lembranças do passado. Quando ele ou ela vier, a Alice já estará na escola, e a Ada já estará maiorzinha. Acho que a nossa decisão foi acertada, quando pensamos em iniciar as tentativas da inseminação agora. Foi sim, Priscila, porque teremos um bom espaço de tempo entre eles.
Seria difícil se tivéssemos um filho seguido do outro. Ela concordou comigo. A propósito, hoje no final da tarde novamente Alice se irritou com a Ada. Qual foi o motivo da treta dessa vez? Perguntei rindo, porque eu adoro saber o que as minhas filhas aprontam quando eu estou longe. Me descuidei por um momento, e Ada pegou e mordeu as chuteiras novas de Alice. Aquelas dourada e rosa, que ela ganhou da Jolie. Essas mesmo. Agora temos uma chuteira mordida e outra não. O tempo fechou hoje aqui em casa. Alice ficou bicuda por horas. Eu ri imaginando a cena. Se prepare, Priscila, porque eu acho que a Ada também gostará de futebol. Elas ainda vão brigar muito por causa disso. Eu sei, Martin. E eu estou com fome. Vou na cozinha pegar algo para comer. Quer que eu prepare algo para você? Não estou com fome, eu jantei no avião. Só estou cansada, a viagem e o banho com você acabaram comigo. Preciso dormir. Ok, vou lá, porque estou com muita fome. Tenha uma boa noite, e durma bem, meu amor. Ela falou, sorriu e me beijou. Boa noite, amor. Falei retribuindo o sorriso dela. Eu me ajeitei na cama, e fiquei vendo ela se vestir e sair do quarto. Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginaria ser tão feliz ao lado de alguém. Capítulo 78. Martina Romano. Acorda. Rei, acorda. Nós estamos atrasadas. Fui resgatada dos meus sonhos, por uma voz angelical e insistente, que vinha do outro lado da porta do meu quarto. Olhei para o relógio na parede, que marcava 4 horas da manhã. Eu me virei na cama, com a esperança que a voz fosse apenas fruto da minha imaginação. Ao me ajeitar melhor na cama, eu vi a Priscila deitada ao meu lado. Mesmo com a pouca luminosidade do quarto, eu pude perceber que ela estava se divertindo com o que está acontecendo. Acorda. Novamente a vozinha atravessou a porta do quarto. Não diga nada. Falei baixo para Priscila, colocando um dos meus dedos na frente dos meus lábios. Vamos ficar quietas, ela vai pensar que não tem ninguém, e vai embora. Falei baixo para que a minha filha não ouvisse. Martin, você prometeu para ela. Priscila sussurrou enquanto ria da minha situação. Mas a promessa não era para as 4 horas da manhã. Retruquei com um volume de voz, que somente a Priscila e eu podíamos ouvir. Você prometeu. Novamente a vozinha da Alice chegou até nós. Percebi que ela começou a se irritar. Deixa que eu vou lá. Priscila falou baixo. Mas se cubra com lençol porque você ainda está nua, e se ela te ver assim, vai me fazer um monte de perguntas. Eu tenho certeza que você saberá responder todas as perguntas dela. Falei com dificuldades para segurar o meu riso. Pior do que as perguntas, será a teimosia que ela fará à noite na hora de dormir, porque também vai querer dormir sem roupas. Ela gosta de te imitar em tudo. Mesmo com a escuridão no quarto, eu pude ver a Priscila revirando os olhos dela. Vamos logo. Alice voltou a falar, e agora eu pude ouvir leves batidas na porta. Já vou, querida. Priscila falou alto para que a nossa filha ouvisse. Você não. Eu quero a mamãe Martin. Ela respondeu. Eu tentei. Priscila falou para mim. Eu apenas sorri para ela. Estou indo. Agora fui eu quem falou. Você tá demorando muito. Alice retrucou. Corri para o closet, para me vestir. Quando eu fui morar em Los Angeles, nas minhas horas vagas, eu ajudava nos treinos de futebol das crianças que são assistidas pela Fundação Larsen. Era uma forma de eu ficar em contato com o esporte que eu tanto amo. Depois que eu me mudei para Nova York, o meu excesso de trabalho me fez perder um pouco do contato com o esporte, mas sempre que eu viajo para a Califórnia,
eu arranjo um tempo para ir até a escolinha de futebol, ver o desempenho das crianças da fundação. Desde que Alice nasceu, era comum eu levar ela comigo. Com o passar do tempo, Alice também foi gostando do esporte, e no ano passado ela entrou para uma escolinha de futebol para meninas. Voltei a ter contato com o esporte, porque quando eu não estou viajando, eu sempre faço questão de levar ela nos treinos e jogos do time dela. E hoje o time da Alice terá um jogo às 10 horas da manhã. Ontem, quando o meu voo atrasou, eu enviei mensagem para Priscila avisar Alice que eu chegaria a tempo de levar ela para o treino. Por isso a empolgação dela. Alice não curte muito quando eu viajo, e Priscila a leva para o treino, porque segundo ela, a mamãe Prica não sabe nada de futebol. Depois que eu me vesti, fui até a porta do quarto, destrancando a porta. Eu me abaixei para que a minha filha pudesse pular nos meus braços. Você voltou. Alice falou enquanto saltava sorridente para o meu colo. Voltei, meu amor, e eu senti a sua falta. Falei enquanto eu a abraçava, beijava e fazia cócegas nela. Alice ria e se contorcia nos meus braços. Tara. Tare. Ela me pediu no meio das risadas dela. Continuei fazendo cócegas. É muito gostoso ouvir a risada dela. Só vou parar se você me disser que também sentiu saudades minha. Falei para ela. Eu senti. Sim, eu senti. Ela falou e ainda ria muito. Verdade? É sim, mamãe Martin. Eu senti saudades, e a mamãe Pica também sentiu. E a Ada? Eu perguntei, parando com as minhas cócegas. Ada não sentiu saudades nenhuma. Poxa, mas eu senti tantas saudades dela. Falei fazendo biquinho. Alice me olhou e também fez biquinho. Acho muito fofo como ela gosta de me imitar em tudo que eu faço. A Ada mordeu a minha chuteira. E hoje eu não posso usar ela no jogo. E eu não gostei nada do que ela fez. Alice me contou. Querida, ela ainda é muito pequena para entender que não deveria ter mordido. A mamãe Prica já te explicou isso. Priscila disse para ela. Alice aumentou o biquinho dela, e algumas lágrimas começavam a cair pelo rosto dela. Mas era a minha chuteira, que a tia Jolie me deu. Posso te contar um segredo? Eu falei para ela. Pode sim. Ela respondeu. Eu e ela olhamos para Priscila. Priscila estava sentada na cama, prestando atenção em nós. O segredo é só nosso. Falei ficando de costas para Priscila. É o segredo, é nosso. Alice repetiu o meu gesto, e também ficou de costas para Priscila. Sei que a Priscila detesta quando eu faço isso. Já eu, adoro provocar ela usando as minhas filhas. Alice, você lembra que a mamãe Martin te contou que jogava futebol quando era criança? Minha filha balançou a cabeça dela positivamente, enquanto os olhinhos dela me fitaram com interesse. Quando eu era criança, eu tinha uma chuteira que também tinha uma marca de mordida, como a sua. Foi o meu cãozinho quem mordeu. E sabe que depois da mordida dele, ela passou a me dar sorte. Você tinha uma chuteira mordida como a minha? Ela me perguntou. Eu tinha sim. Respondi mentindo para ela, já que Valente foi o único cão que eu tive contato em toda a minha vida, e ele nunca chegou perto de uma chuteira minha. Que demais! Alice falou e começou a se mover de um lado para o outro, com os passinhos de dança típicos dela. Alice é muito agitada. A pequena garota não consegue ficar quieta. Geralmente ela sempre está se movimentando, tão ritmicamente que parece dançar. Acho isso legal, mas não para as 4 horas da manhã, e pelo visto eu não sou a única a pensar assim. Ok, já que vocês já têm o segredo de vocês, então agora é hora de dormir. Priscila falou para nós duas. Mas eu vou jogar mamãe Pica, e nós já estamos atrasadas.
Alice falou e correu para a cama, para abraçar a Priscila. Meu amor, ainda são 4 horas da manhã. Ainda está cedo. Está cedo? Ela me perguntou, se mostrando decepcionada. Sim, está muito cedo. E você precisa dormir mais um pouco, para que na hora do jogo você esteja descansada e possa jogar muito bem. Priscila argumentou com ela. Mas eu tenho uma chuteira mordida, que me dará sorte no jogo. Não preciso dormir. Alice contra-argumentou. Eu achei engraçado, mas tive que engolir a minha risada, assim que a Priscila me dirigiu um olhar nada amigável. Venha, querida, vamos dormir. Priscila falou se levantando da cama. Mas da mesma forma que Priscila se levantou, ela voltou a se sentar na cama. Priscila não me pareceu bem. Você está bem? Eu perguntei para ela. Sim. Ela respondeu, mas pude ver que ela estava pálida. Priscila? Falei e fui até ela. Estou bem, Martin. Só preciso me deitar um pouco. Eu ajudei ela a se deitar. Priscila notou que Alice a olhava com desconfiança. Vá, querida, com a mamãe Martin para o seu quarto. Mesmo com a chuteira da sorte, você precisa descansar. Priscila falou para nossa filha. Eu peguei Alice nos meus braços e a levei para o quarto dela. No corredor, enquanto eu caminhava, eu embalei a minha filha cantando uma das canções prediletas dela. Assim que cheguei no quarto dela, Alice já estava adormecida nos meus braços. Eu acomodei ela na cama, e fiquei ali por mais alguns minutos, me certificando que a pequena tinha dormido. Saí do quarto da Alice, e ao passar em frente do quarto da Ada, eu entrei para ver se estava tudo bem com a pequena. Ela dormia tranquilamente. Eu a peguei nos meus braços, com todo cuidado para não acordar ela. Me senti agradecida pela bela família que eu tenho. Ao sentir o cheirinho de bebê que vinha da minha pequena filha, eu me inclinei e beijei a testa dela. Ada esboçou um sorriso, mas ainda dormia. Eu voltei a beijar ela na testa, e depois fiquei fazendo carinho no rostinho dela. Coloquei-a novamente no berço. Cobri a minha filha, e notei que alguns fios do cabelinho dela saltaram para fora da touca dela. Quando Priscila e eu fizemos as inseminações, nós não nos importamos com os aspectos físicos dos doadores. Não tínhamos um biotipo preferido. Nós nos preocupamos mais com a qualidade dos sêmens, para garantir crianças saudáveis. Alice e Ada são muito diferentes. Elas não são diferentes apenas fisicamente. Alice e Ada se mostram diferentes também nas vontades. Às vezes me pego fazendo comparação entre elas, e sempre me divirto com as conclusões que eu chego. Fui até a janela do quarto da Ada, e percebi que a névoa estava bem baixa, o que me impediu de ver a cidade de Nova York. Olhando do 96º andar, a névoa parecia apenas nuvens, que estavam abaixo de mim. Olhei para o lado, e pude ver a antena iluminada do Empire State acima das nuvens. Mais ao longe eu avistei o WTC, com os seus andares iluminados, mostrando que naquele horário já tinham muitas pessoas trabalhando. Somente estes 2 prédios junto com o meu, conseguiam avançar além das nuvens. Não posso negar que ainda me encanto, com o privilégio de morar na cobertura do mais alto prédio residencial de Nova York. Ada choramingou no berço dela. Deixei a vista dos prédios para outro momento, e voltei para o lado da minha filha. Ela abriu os olhinhos no momento que cheguei perto do berço dela. Ei, meu amor. Falei fazendo carinho na barriga dela. Ada me olhou e sorriu. Mas o cansaço era maior. Ela voltou a dormir, mas ainda sorria. Eu sorri de volta para ela. É incrível como a minha felicidade se resume no sorriso da Ada, na risada da Alice, e nos beijos da Priscila. Ao pensar na Priscila, eu me lembrei do mal-estar dela, quando ela tentou se levantar da cama. Me preocupei assim que essa lembrança voltou à minha cabeça. Esperei por um momento ao lado da Ada, para ter a certeza que ela estava dormindo. Depois que saí do quarto da Ada, eu voltei para o meu quarto. Priscila já estava dormindo.
Eu me deitei no lado dela, sem fazer barulhos. Beijei o rosto dela e a abracei. E com ela nos meus braços, eu adormeci. Priscila Larsen. Eu realmente estava muito cansada. O mal-estar tomou conta de mim, durante todo o dia de ontem. Depois que eu peguei as crianças na escolinha, eu me senti ainda mais cansada. Martin me mandou mensagem avisando que irá se atrasar para chegar em casa, por causa do voo. Alice e Ada sugam muito a minha energia, mas eu sou acostumada com o ritmo delas. Mas de alguns dias para cá, eu sinto que tem algo diferente comigo. Fazem quase 2 meses que eu passei por um novo processo de fecundação. Pelo meu histórico, são quase nulas as possibilidades de eu engravidar na primeira tentativa. A minha menstruação está atrasada em 2 semanas, e eu não contei isso para Martin. Ela não desconfiou deste atraso, porque a semana do meu fluxo coincidiu com a semana que ela viajou para o Panamá junto com a Jolie, para tratarem de assuntos relacionados à compra da nova empresa. Quando Martin retornou, eu não contei nada, porque em uma das nossas tentativas na minha primeira gravidez, eu fiquei algumas semanas sem menstruar, e o atraso que eu tive naquele momento deixou a Martin muito feliz, mas em algumas semanas depois, o meu ciclo menstrual se normalizou. Ainda me lembro quanto ela ficou triste. Então, para não gerar expectativa, achei por bem não contar nada para ela. Ontem, depois que as meninas dormiram, eu estava esgotada. Durante o banho, eu senti que as minhas energias estavam voltando. O cansaço foi embora assim que eu vi a Martin parada na porta do banheiro. O olhar dela fez eu me sentir muito melhor. Durante a nossa transa eu me senti bem. Depois que deixei a Martin dormindo no quarto, e eu fui para a cozinha comer algo, as minhas suspeitas aumentaram, assim que eu abri a geladeira, e me servi de uma bela fatia de melancia coberta de ketchup. Em outro momento eu acharia essa mistura um pouco nojenta, mas ontem à noite, ela me pareceu muito apetitosa. A tontura que eu senti há pouco, quando eu tentei me levantar da cama para levar Alice para o quarto dela, reforça minha suspeita de gravidez, mas melhor eu não me empolgar com isso, já que durante as minhas 2 gravidezes, eu comecei a sentir os sintomas depois de muito tempo. Mesmo que eu estivesse grávida, é muito cedo para eu sentir algo. Provavelmente o mal-estar foi ocasionado pelas várias fatias de melancia com ketchup, mas por via das dúvidas, amanhã vou até a farmácia comprar um teste para afastar de vez a minha desconfiança. Olhei para o monitor do quarto da Alice, e vi que a Martin estava lá. Senti sede. Fui até o frigobar e peguei um pouco de água. Voltei e olhei novamente para o monitor, e Martin não estava mais no quarto da Alice. Tomei alguns goles de água e senti vontade de vomitar. Parei de tomar a água, colocando o copo na bancada, ao lado da minha cama. Olhei para o monitor do quarto da Ada, e vi a Martin segurando a Ada no colo. Amo ver a minha esposa com as minhas filhas. Fiquei observando ela pelo monitor, até o momento que Martin foi para a janela apreciar a vista. Martin é apaixonada pela nossa casa. Quando nós nos mudamos para Nova York, logo achamos um apartamento à venda nesse prédio. Era um apartamento muitos andares abaixo do nosso, o qual me encantou apesar de eu achá-lo muito grande. Quando viemos visitá-lo, a corretora nos avisou que a cobertura também estava à venda. Vocês vão amar a vista da cobertura, porque de lá é possível ver toda a ilha de Manhattan. Ela nos falou. Fiquei curiosa com a vista, então decidimos visitar a cobertura. Assim que entramos no apartamento, descobrimos que era um duplex. Eu já tinha achado o apartamento de baixo enorme, a cobertura então, era gigantesca. Assim que a Martin chegou na sala que era completamente envidraçada, ela ficou encantada com a vista magnífica, principalmente do rio Hudson envolvendo a ilha onde está a Estátua da Liberdade. Foi ali que decidimos que aquela seria a nossa casa, e até hoje, depois de tantos anos, a Martin ainda se encanta com os detalhes que a vista nos proporciona. Olhei novamente o monitor, e vi que agora Martin está ao lado da cama da Ada. Percebi que ela deixou a nossa filha no berço, e estava voltando para o nosso quarto. Eu deitei na cama e fingi dormir. Sei que ela fará perguntas sobre o meu mal-estar, e eu não quero responder porque tenho receio que ela desconfie das minhas suspeitas, fique feliz com a gravidez, e que toda essa felicidade termine com um alarme falso. Depois que ela entrou no quarto, e mesmo com os meus olhos fechados, eu percebi que ela se deitou sem fazer barulhos.
Martin beijou meu rosto e me abraçou. Não demorou para que a respiração da Martin revelasse que ela estava dormindo. Eu dormi logo em seguida. Um pouco antes das 6:30 da manhã, novamente fomos acordadas pela Alice. Tanto a Martin quanto eu sabíamos que agora não temos como despistar ela. Tentei levantar e novamente senti o mal-estar, mas fiquei na cama disfarçando o meu estado. Alice veio para a cama comigo e Martin. A nossa filha estava muito agitada. Contava para Martin coisas que aconteceram nos 2 dias que ela esteve fora. Não demorou para ouvirmos Ada chorando. Martin foi até o quarto da Ada enquanto Alice e eu ficamos na cama. Minha filha ficou me falando das jogadas que ela fará mais tarde no jogo de futebol. Pelo monitor do quarto da Ada, eu vi quando a Martin pegou nossa filha nos braços e fez algumas palhaçadas arrancando a risada da pequena. Não demorou para elas entrarem no banheiro da Ada, e alguns minutos depois, Martin saiu com a pequena enrolada em uma toalha. Os cabelos úmidos da Ada indicavam que ela tinha tomado banho. Minha filha estava muito sorridente. Provavelmente Martin tinha feito muitas brincadeiras com ela durante o banho. Alice ainda me falava das jogadas dela, quando Ada e Martin chegaram no nosso quarto. Ficamos as 4 por um tempo na cama. Adoro esse momento família com elas. Durante a nossa estadia no quarto, provavelmente Martin percebeu o meu mal-estar matinal. Ela perguntou como eu estava. Respondi apenas que estava um pouco cansada. Alice voltou a implicar com o horário dizendo que está atrasada para o jogo, apesar de ser muito cedo. Martin levou ela para o quarto dela, para vesti-la para o jogo. Com minhas 2 filhas arrumadas, Martin foi para a cozinha e preparou o nosso café. Com tudo pronto, ela levou Ada e Alice para o desjejum. Eu ainda estava muito cansada, então fiquei mais um tempo na cama. Depois que elas terminaram o café da manhã, e como ainda era muito cedo, a Martin veio me avisar que descerá com as meninas para dar uma volta pelo Central Park, a fim de entreter Alice, já que a nossa filha quer ir logo para a arena, onde será o jogo dela. Depois que elas saíram, eu reuni forças para um banho, o que me deixou um pouco mais disposta. Ao chegar na cozinha, eu vi na mesa que Martin deixou a minha refeição preparada. Os ovos mexidos com o bacon, as torradas, suco de laranja e café com leite do jeito que eu gosto. Ao ver toda aquela comida na mesa, percebi que ainda faltava alguma coisa. Senti vontade de misturar ao bacon com ovos, um pouco de calda de chocolate. Não resisti à minha vontade, e fui até o armário buscar o vidro da calda. Toda pratada de ovos, eu devorei com muita calda de chocolate. Depois da refeição eu me senti muito melhor. Organizei a cozinha, e desci até a Madison Ave à procura de uma farmácia. Não demorei para voltar, já que eu quis chegar em casa antes que a Martin desse pela minha falta. Se isso acontecesse, eu teria que contar para ela, o motivo que me levou até a farmácia. Cheguei em casa e elas ainda não tinham retornado. Decidi fazer o teste de gravidez somente depois que a Martin sair com Alice para o jogo. Não demorou para que elas retornassem para casa, e também não demorou para que Alice e Martin fossem para o jogo, me deixando a sós com Ada. Ada já está dando os primeiros passinhos dela, então a pequena garota passa muito tempo engatinhando, e quando encontra algum apoio, ela se levanta e após 2 ou 3 passos, ela cai e sai engatinhando. A pequena é muito ágil, o que me obriga a ficar a maior parte do tempo de olho nela, porque eu tenho receio que Ada se machuque. Passei um tempo me divertindo com ela, e percebi que o meu mal-estar não voltou. Talvez eu não esteja grávida, mas preciso fazer o teste antes que a Martin retorne. Peguei o teste de gravidez, alguns brinquedos e levei Ada para o meu quarto. Ajeitei a minha filha no chão perto da porta do banheiro, colocando alguns brinquedos perto dela. Sei que preciso ser rápida porque Ada pode se mover a qualquer momento, e Martin e Alice devem chegar logo. Fui para o banheiro e segui as instruções das embalagens do teste. Assim que colhi a minha urina e coloquei a fita do teste no recipiente, ouvi barulho de algo caindo no quarto. Ada deve ter aprontado alguma coisa. Deixei o teste em cima da bancada da pia, e corri para o quarto para ver o que a minha filha aprontou. Assim que cheguei no quarto, encontrei Ada em uma poça de água ao lado da minha cama. A mesma água que, durante a madrugada, eu deixei na bancada ao lado da cama. Ada deve ter visto o copo e foi pegá-lo.
Voltei para o banheiro e peguei uma toalha. Tirei Ada do meio da água. Despi ela e comecei a secá-la. A água do chão começou a escorrer para o meu pé. Você é muito sapeca, garotinha. Falei fazendo cócegas na barriga dela. Ada ria e se contorcia, enquanto eu tentava secar ela. Chegamos. Ouvi a Martin gritando da sala. Aqui no quarto. Respondi para ela. Nós ganhamos, mamãe. Alice gritou entrando no quarto. E eu fiz um gol com a minha chuteira mordida da sorte. E nós ganhamos. Eu ri ao perceber o quanto ela está empolgada. O que aconteceu por aqui? Martin perguntou ao entrar no quarto. Ela riu porque com a cena, Martin pode concluir que Ada tinha aprontado. Eu não respondi, apenas sorri para ela e apontei com a minha cabeça na direção da Ada. Quer ajuda? Ela me perguntou. Pegue algo no banheiro para enxugar o chão. Ela me obedeceu e foi para o banheiro. Mamãe, nós ganhamos por 3-0. 3-0, mamãe pica. Alice me contou empolgada. E eu fiz um gol. Enquanto eu ouvia Alice contar sobre o jogo, eu me apressei para secar Ada, antes que a pequena começasse a chorar para ir para o chão. Priscila? Ouvi Martin me chamando. Olhei para o banheiro e a vi sob a soleira da porta. Martin não tinha nada nas mãos dela para secar o chão. Mas antes que eu me enfurecesse com ela, eu entendi o que estava acontecendo, já que ela tinha um sorriso bobo entre os lábios e um olhar incrédulo no rosto dela. Não foi difícil para mim deduzir que a Martin viu o teste de gravidez sobre a bancada da pia, e aquele sorriso bobo me revelou qual foi o resultado do teste. Capítulo 79. Priscila Larsen. Eu quis esconder da Martin a minha desconfiança da gravidez, e por fim ela descobriu meu estado, antes de mim. Alguns dias depois, um exame de sangue confirmou o que o teste da farmácia nos revelou. Conforme o tempo foi passando, era notável que essa gravidez é diferente das minhas outras duas. Desde o início eu senti cansaço e irritação, que não tive enquanto esperava pela Alice ou Ada. No 5º mês já sabíamos que teremos um menino. Com exceção da Alice, toda a minha família ficou radiante e ansiosa pela chegada do novo membro da família. Ao saber da chegada do irmãozinho, Alice passou a se portar com atitudes mais infantis que a própria Ada. Era comum ela fazer birras e não nos obedecer. Há algumas semanas Lexa e Paula estiveram em Nova York. Depois que elas se formaram na Universidade de Los Angeles, elas voltaram para a Espanha, onde abriram um escritório de arquitetura. Mas é comum elas virem para os Estados Unidos, para fazerem alguns trabalhos para nossa corporação. Desta vez, Lexa e Paula vieram para cuidar da decoração do quarto do bebê, e o novo ambiente decorado da casa fez com que Alice se sentisse mais brava com a chegada do bebê. Confesso que o humor da minha filha está me tirando do sério. Pela manhã, Martin saiu de casa levando Alice e Ada para a escolinha, e no final do dia eu vou buscá-las. Ainda no caminho da volta da escola, Alice começa com as implicâncias dela. Realmente eu estou ficando sem paciência com a minha filha. Martin sugeriu contratarmos uma babá para nos ajudar com as nossas filhas, mas confesso que eu me senti muito triste só em pensar na possibilidade de eu não conseguir cuidar sozinha das minhas filhas. Pelo menos podemos ter alguém para te ajudar, buscando as crianças na escola, e ficando aqui até a hora que eu volto da empresa. Martin me sugeriu, mas toda vez que ela toca nesse assunto, nós brigamos. Na verdade, sou eu quem briga com ela. Martin sempre ouve as minhas reclamações em silêncio, e isto me enfurece ainda mais. Percebi que de algumas semanas para cá, eu passo boa parte do tempo brigando com ela, ou chorando, já que, no fundo eu sei que ela está coberta de razão. Eu preciso de alguém para me ajudar com as crianças. Não sei ao certo o que estava acontecendo comigo. O desânimo e o cansaço invadiram meu corpo a tal ponto de eu mesma não estar me reconhecendo. As mudanças que o meu corpo está passando aumentam a minha angústia. Assim que o meu corpo começou a revelar os primeiros sinais da gravidez, toda vez que Martin tentou chegar até mim,
Ao invés da transa, ela conseguiu apenas atiçar ainda mais a minha indisposição. Nas minhas outras gravidezes, a minha libido ficou muito aguçada. Nós não tivemos problemas com nossa vida sexual, muito pelo contrário, eu sentia muito mais desejo do que normalmente eu sinto. Mas dessa vez, o simples fato de pensar em sexo me deixa totalmente enojada. Foi no final do 5º mês da gravidez que tudo piorou. Eu ainda estava relutante em contratar alguém para me ajudar com as crianças. No início eram as implicâncias da Alice que me tiravam do sério. Aos poucos Ada começou a imitar a irmã dela, e também passou a fazer birra para tudo. Diante de toda a minha irritação, Martin tomou uma decisão e mesmo sem me consultar, ela procurou uma forma de me ajudar. Ela parou de insistir na contratação da babá. Passou a ser comum ela voltar para casa bem mais cedo do que o normal. Martin saía com as crianças pela manhã para deixá-las na escola, e ao final do dia ela encerrava o expediente dela mais cedo, a tempo de trazer as crianças da escola. Mas a calmaria durou poucos dias. Os afazeres dela na empresa começaram a ser impactados pela redução da jornada de trabalho dela. Então a Martin passou a trazer trabalhos para fazer em casa. Ela chegava em casa e se trancava no escritório dela para poder trabalhar. Mas ao saber que a Martin estava em casa e que não podia ser incomodada, Alice e Ada passaram a ficar bem mais impertinentes. Era comum ao final do dia, as minhas filhas ficarem chorando na porta do escritório da Martin. Com o passar dos dias, tanto a Martin quanto eu estávamos esgotadas. Foi nesta época que a Amy passou a vir com mais frequência para Nova York. Desconfio que a Martin contou para ela da nossa situação, e a minha irmã veio para ajudar a Martin com as obrigações das empresas. Nos primeiros dias Amy ficava conosco, mas ao ver o quanto eu estou chata, logo ela achou uma desculpa e passou a ficar em um hotel. Claro que isso serviu para que eu me irritasse ainda mais com a Martin. Sei que Martin faz tudo para me ajudar e me agradar. Mas as minhas atitudes estão servindo apenas para afastar ela de mim. Senti que uma crise está se instalando no meu casamento. Em uma certa noite, as crianças estavam dormindo e Martin e eu estávamos no quarto assistindo TV. Era um programa sobre gravidez, e os apresentadores falavam de depressão na gravidez. Percebi que o assunto chamou a atenção da Martin. Apesar dela não ter falado nada durante o programa, apenas assistiu a TV em silêncio. Sei que estou sendo muito injusta com ela. Eu deixei o meu mal-estar tomar conta do nosso casamento. Você tem razão, eu preciso de ajuda. Falei para ela, assim que o programa de TV terminou. Martin me olhou com desconfiança. Provavelmente ela não soube o que dizer ou fazer, já que ultimamente qualquer atitude dela acaba me enfurecendo. Vou ligar para algumas agências de babás e procurar alguém para nos ajudar com as crianças. Falei para ela. Será melhor, Priscila, se tivermos alguém para nos ajudar. As crianças estão sugando muito a sua energia. E eu não consigo te ajudar como eu deveria. Eu segurei na mão dela. Martin, eu sei que eu estou muito chata, mas essa gravidez está sendo mais difícil que as outras. Falei e comecei a chorar. Viu só, eu não consigo nem falar sem chorar. Está tudo bem, Priscila. Mais alguns meses e tudo voltará a ser como antes. Esse é o meu medo, Martin. Eu não estou conseguindo cuidar das meninas e agora com mais um filho, eu não vou dar conta. Martin, eu sou uma péssima mãe. Rei, não fale isto. Ela falou e me abraçou. Eu não sei como você consegue dar conta de tudo. Ada, agora que está andando e falando, virou um foguetinho. Ela não para quieta. Alice sempre foi muito ativa, mas agora com a notícia do irmãozinho ela está se portando muito mal. Depois que o bebê nascer e ela entender que ainda terá o nosso amor, ela voltará a ser a garota doce que sempre foi. Precisamos só ter paciência. Olhei para ela e sorri. Faz muito tempo que eu não sorrio para ela. E o bebê, esse garotinho aí, virá para alegrar ainda mais a nossa vida. Ela falou e apontou para minha barriga. Não está sendo fácil agora, mas em pouco tempo tudo voltará a ser como era antes. Martin falou e me beijou. Ao sentir os lábios dela junto dos meus, foi como se algo ruim fosse arrancado de dentro de mim. Voltei a me sentir bem.
Aos poucos o nosso beijo ficou mais intenso, e assim que me dei conta, eu já estava me entregando a ela. Ah, como eu estava com saudades do seu corpo. Ela me disse assim que terminamos de transar. Pare com isso, Martin, porque eu estou feia. Falei para ela e senti vontade de chorar novamente. Eu não acho. Ela falou e me beijou. Você é linda, Priscila, mas confesso que quando você está grávida, a sua beleza se torna ainda mais especial. Martin, eu estou engordando muito nesta gravidez, e os meus seios estão caídos. Falei enquanto apontava para o meu corpo. Pois eu gosto disto tudo. Dos seus seios grandes, da sua barriga, gosto de tudo. A minha bunda está enorme. Falei para ela, sem conseguir esconder a minha insatisfação. Gosto disto também. Martin me falou, e eu percebi que o olhar dela era malicioso. Como assim? Perguntei incrédula. Eu gosto dos seus seios grandes. Ela falou começando a deslizar as mãos dela pelo meu corpo. Gosto da sua barriga, das suas coxas, dos seus braços, do seu cabelo, dos seus olhos, da sua boca. Gosto de tudo, mas confesso que a sua bunda me deixa louca. Ao terminar de falar, uma das mãos dela estava na minha bunda, me puxando mais para perto dela. Eu sorri para ela. Você é inacreditável, Martin. Eu aqui carregando seu terceiro filho, e cheia de neuras por causa do meu corpo, e você pensando na minha bunda. Na verdade, não é só na bunda que eu penso. Ela falou começando a beijar o meu pescoço. Ah, é? E no que mais você pensa? Perguntei para ela, mas eu sei qual será a resposta. Vou te mostrar. Martin respondeu intensificando os beijos dela, antes dos lábios dela descerem pelo meu corpo, e só parando quando ela chegou no meio das minhas pernas. Nesse momento eu já estava totalmente à mercê dela. Depois dessa noite, a minha situação com a Martin voltou a melhorar. Em poucos dias tínhamos contratado 2 babás. Por mim eu contrataria apenas uma, mas a Martin achou melhor termos 2 pessoas para nos ajudar. Martin fica preocupada comigo sozinha em casa, depois que ela sai para o trabalho. Apesar de eu ainda estar no 6º mês de gestação, a Martin achou melhor ter alguém por perto em caso de emergência. E segundo ela, em poucos meses teremos 3 crianças em casa, então 2 babás nos ajudarão a cuidar melhor da mini gangue. Este é o termo que ela começou a usar quando se refere aos nossos filhos. Uma das babás começa o expediente bem cedo. Um pouco antes do horário das minhas filhas acordarem, ela já está a postos, e trabalha até o início da tarde. Depois que as meninas saem para a escola com Martin, eu e a babá ficamos sozinhas em casa, e confesso que ter alguém para eu conversar está me alegrando muito. Depois do almoço, a babá me ajuda a organizar a cozinha e então o turno se encerra, com a chegada da segunda babá, que fica comigo até o horário da Martin chegar do trabalho. Ela somente se ausenta quando vai até a escola buscar Alice e Ada. Tanto Alice quanto a Ada se deram muito bem com as babás. Alice já não faz as suas birras, e Ada segue o exemplo da irmã mais velha. A tranquilidade voltou a reinar na nossa casa. Aos sábados as babás trabalham conosco pela manhã. Cada sábado uma delas fica comigo e Ada, enquanto a Martin leva Alice para o treino de futebol. Ultimamente tenho notado que a Martin está muito empolgada com os treinos da Alice. Priscila, acho que a Alice seguirá os seus passos quando ela crescer. Martin me falou em uma noite enquanto estávamos deitadas esperando o nosso sono chegar. Como assim? Eu quis saber. Pelo que tudo indica, Alice não vai querer trabalhar nas empresas. Sei que é cedo para concluirmos isto, mas Alice gosta muito de futebol. Eu acho que ela vai querer seguir nesta carreira. Espero que ela seja mais esperta do que o Martin. Se ela quiser seguir o sonho dela, espero que a Alice seja persistente. Eu fiz faculdade querendo seguir o meu sonho, e quando eu vi, eu já estava muito envolvida com a fundação em Los Angeles. Depois vieram as crianças. Os meus planos mudaram e eu nunca trabalhei com o que eu quis. Você se arrepende? Martin me perguntou. Não me arrependo de nada. Ser mãe é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo.
mesmo com as dificuldades que eu tive durante a gravidez de agora. Mas mesmo assim, eu não me arrependo de nada. Que bom, Priscila, porque eu não me perdoaria se o fato de você ter me conhecido, e nós termos tido as crianças, tivesse de alguma forma te decepcionado, já que você não realizou o seu sonho. Eu te amo, Martin. Falei e beijei ela. E espero que Alice realize o sonho dela e o seu também. Como assim? Ela me perguntou com desconfiança. No fundo, eu sempre soube que você queria seguir a carreira de jogadora de futebol. Você jogava muito bem no time da faculdade. Lembro dos seus treinos e dos seus jogos. Mas era diferente, Priscila. Eu não tinha condições de seguir na carreira. Mesmo que eu fosse profissional, o salário era muito baixo e eu precisava pensar no meu futuro, e no futuro dos meus pais também. Não é fácil para uma garota seguir nessa carreira. Bem, você poderia se tornar uma jogadora famosa. Sei lá, jogar na seleção. Eu falei para ela. Na seleção? Você é engraçada, Priscila. Martin falou e riu do que ouviu. Por que não, Martin? Na seleção. Ela continuou a rir. Acho que os hormônios da gravidez chegaram na sua cabeça. Martin, talvez não fosse fácil, mas tenho certeza que se você tivesse seguido a sua vocação no esporte, você teria se dado muito bem. Não sei não. Martin, você tinha um propósito, e é como meu pai sempre diz. A fórmula do sucesso é ter um objetivo, ter fé que você conseguirá, e batalhar para conquistar o que se quer. É verdade, o John sempre diz isso, e no quesito realizações, eu penso que não conhecemos ninguém mais qualificados do que ele e a Georgia. Eu concordei com ela. Mas se eu tivesse me tornado uma jogadora profissional, eu nunca teria te conhecido. Ela falou voltando ao assunto futebol. Uai, por que não? Porque eu não moraria na fazenda, eu teria que viver em função do futebol. Estudaria na faculdade, mas com certeza iria morar no campus ou em algum dormitório reservado para os atletas da faculdade. Nós até poderíamos ter nos conhecido, mas não teríamos convivido uma com a outra. A não ser que você tivesse um pet e levasse na minha clínica veterinária. Eu disse para ela. Ah, não, né, Priscila? Como uma jogadora de futebol morando sozinha, poderia ter um animal? Eu teria que viajar com frequência para cumprir as agendas do meu time. Você poderia deixar ele na minha clínica, enquanto viajasse. E quando eu mudasse de time? Ele não ficaria mais na sua clínica. Acho que não ia rolar. Ela me falou. Acho que não rolaria. Concordei com ela. Martin e eu ficamos por algum tempo falando de como poderia ter sido a nossa vida, se ela seguisse na carreira de jogadora de futebol. Vamos deixar esta história de futebol para Alice, para a Ada ou para o bebê. Eu falei para ela. E por falar em futebol, vamos dormir, porque amanhã é sábado, dia do futebol da Alice, e ela terá jogo. Você sabe o quanto ela fica empolgada quando tem jogo. Martin me avisou. Com certeza ela acordará cedo novamente, querendo ir logo para o jogo. Amanhã eu e ela precisaremos ir mais cedo. Desde que entrou a nova equipe de treinadores, eles fazem questão que os pais ajudem em alguns jogos, e amanhã é o meu dia. Ela me contou. Você poderia ir lá nos assistir, né, Priscila? Faz tanto tempo que você não vai ver Alice jogar. Ela adorará te ver por lá. É uma ótima ideia. O jogo será às 10? Sim, às 10 horas. Martin respondeu. Ok, então nesse horário, Ada e eu estaremos lá. Martin gostou do que ouviu. Ficamos conversando até que nós duas fomos dominadas pelo cansaço. No dia seguinte, conforme combinado, Ada e eu fomos para a arena esportiva ver o jogo da Alice. Quando cheguei, eu fui para a arquibancada, e confesso que senti uma ponta de ciúmes ao ver a Marty no banco de reservas, conversando com uma mulher. Pela vestimenta, eu concluí que ela deveria ser a nova técnica do time da Alice. As duas pareciam se divertir muito enquanto conversavam, já que elas estavam muito sorridentes. O jogo ainda não tinha começado.
Olhei no relógio e ainda tínhamos algum tempo antes do início da partida. Peguei Ada nos meus braços e caminhei para o lado da cerca que separa a arquibancada do campo. Caminhei em passos largos, até chegar na cerca perto de onde elas estavam. Fiquei parada por um tempo, tentando ouvir o que elas conversavam, mas a distância me impedia de ouvir a conversa delas. Oi, mamãe Prica. Alice gritou do campo. Olhei para ela, e vi que Alice estava no aquecimento. Assim que ouviram o grito da Alice, Martin e a mulher olharam para minha filha, e não demorou para olharem na direção que Alice também olhava. Elas me viram. Martin pegou a mulher pela mão, e caminhou até a cerca onde eu estava. Confesso que ver as duas caminhando de mãos dadas, aumentou meu ciúme. Tive que me controlar. Então respirei fundo algumas vezes, até que elas chegassem perto de mim. Hey Priscila, deixa eu te apresentar a treinadora do time da Alice. Martin falou, e com certeza ela percebeu que eu não estava gostando de ver ela, de mãos dadas com a treinadora. Discretamente ela soltou a mão da mulher. A mulher era linda. Aparentava ter a mesma idade que Martin e eu. Ela sorriu para mim. Mesmo com dificuldades para disfarçar o meu ciúme, eu também sorri para ela. Priscila, esta é a Antonelli. Martin me disse. Lily Antonelli. Ela disse aumentando o sorriso dela, enquanto passava a mão dela entre o vão da cerca, para me cumprimentar. Crises de ciúmes da Priscila, nessa altura do campeonato? Bora lá para mais uma treta. Mas antes, deixa o like e se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Ripa o vídeo, se o botão estiver aparecendo para você. Agora bora ver, onde esse ciúminho vai parar. Capítulo 80. Martina Romano. Desde que eu vim para Nova York e assumi o cargo que era da Amy, eu tenho trabalhado muito. Principalmente porque eu me esforço para concluir os meus afazeres durante a semana, para ter o final de semana exclusivo para Priscila e as meninas. Confesso que sábado é o meu dia favorito da semana, porque é quando eu passo grande parte do dia com as minhas filhas. O dia começa com o treino da Alice, e à tarde geralmente nós sempre fazemos algum programa em família, mas desde que a Priscila engravidou, os programas de sábado à tarde geralmente são entre Ada, Alice e eu, já que a minha esposa sente muitos enjoos, então ela prefere ficar em casa. A tarde do último sábado foi diferente, porque eu levei Alice e Ada para a casa da Antonelli. Já que Antonelli e eu temos um assunto para tratarmos, mas ao sair de lá eu me senti um pouco mal, porque eu fiz Alice me prometer que ela não contará para Priscila, da nossa ida até a casa da Antonelli. Este vai ser o nosso segredo. Falei para minha filha, enquanto recebi de volta um sorriso de cumplicidade. Talvez ter levado as minhas filhas até a casa da Antonelli não tenha sido uma boa ideia. Eu deveria ter ido durante a semana, como Antonelli sugeriu. Sozinha, faríamos o que tínhamos para fazer, e eu não precisaria envolver Alice, já que a minha filha não é tão boa em guardar segredos, e tenho receio que ela diga algo e levante a suspeita da Priscila. Eu acabei me aproximando da Antonelli no pior período da gravidez da Priscila. Os hormônios estavam mexendo muito com o humor da Priscila, e ela descontava em mim toda a ira dela. Então os momentos que eu tinha fora de casa serviram como a minha válvula de escape. Para esquecer um pouco dos problemas que eu estava tendo com a Priscila, eu me foquei no trabalho. E no treino da Alice, eu passei a me envolver mais com a preparação do time dela. Antes eu apenas levava Alice e ficava lá conversando com os outros pais e mães, enquanto o treino acontecia. Mas a má fase em casa me forçou a manter a minha cabeça mais ocupada. Virei meio que uma auxiliar técnica do time. Mas há alguns meses atrás o técnico do time da Alice foi morar em Las Vegas, então Antonelli foi contratada para assumir o comando do time. Ela trouxe algumas pessoas para ajudarem ela. Foi aí que eu deixei de ser auxiliar técnica do time, mas o meu conhecimento em futebol não me deixou ficar muito longe da comissão técnica. Antonelli muitas vezes pediu a minha opinião, e nós acabamos nos aproximando.
Hoje, enquanto as crianças faziam o aquecimento, eu estava ajustando com ela algumas jogadas do time. Nossa conversa estava muito divertida. Ainda falávamos, quando eu ouvi Alice chamando pela Priscila. Olhei para minha filha, e depois olhei para o local para onde Alice acenava. Vi Priscila e Ada do outro lado da cerca. É a minha esposa. Falei para Antonelli. Venha que eu vou te apresentar a ela. Eu puxei Antonelli pela mão, e nós fomos até onde a Priscila estava. Assim que chegamos perto dela, eu vi que do outro lado da cerca, Priscila não estava com uma expressão muito boa, talvez algum enjoo ou mal-estar estivesse incomodando ela, enquanto Ada sorriu ao me ver. Hey Priscila, deixa eu te apresentar a treinadora do time da Alice. Eu falei para ela. Priscila, esta é a Antonelli. Lily Antonelli. Antonelli falou sorrindo para Priscila. Priscila sorriu de volta, enquanto Antonelli passou uma das mãos dela pela cerca para cumprimentar a Priscila. As duas trocaram um rápido aperto de mão. Antonelli aproveitou que a mão dela estava do outro lado da cerca, e fez cócegas na barriga da Ada. Ada sorriu. Hey Ada, você é simpática como sempre. O seu sorriso é encantador. Antonelli falou. Ada esticou os braços dela na minha direção para que eu a pegasse, mas por causa da cerca eu não pude pegar ela. Parabéns, Priscila. Alice e Ada são lindas, e tenho certeza que o bebê também será. Obrigada, Antonelli. Priscila falou, e agora o sorriso dela estava radiante. A minha esposa não consegue disfarçar o orgulho que ela tem das nossas filhas. Martin, você pode ficar um pouco com a Ada? Eu preciso ir ao banheiro. Claro, Priscila, ainda temos muito tempo antes de começar o jogo. Falei para ela, e fui para o portão do campo para pegar a Ada. Priscila e Antonelli se despediram. Assim que cheguei no portão e peguei Ada nos meus braços, eu percebi que o semblante da Priscila voltou a ficar fechado. Você está bem? Eu perguntei para ela. Achei que você estivesse aqui para ajudar Alice com o treino. Ela me respondeu e a voz dela estava bem seca. E eu estou. Falei olhando com desconfiança para ela. Priscila, o que você tem? Nada. Ela me respondeu brava. Bom, Ada falou apontando para as bolas no campo. Fique com ela, Martin, eu já volto. Lixe. Ada falou apontando para a irmã dela. Venha, Ada, vamos deixar a mamãe Prica fazer xixi. Vou te levar para ver a equipe técnica. Martin, fique com ela aqui fora. Sente ali na arquibancada. Não entendi porque a Priscila queria que ficássemos fora do campo. Está tudo bem, Priscila. Ada não levará nenhuma bolada porque o jogo ainda não começou. Eu não quero Ada dentro do campo. Hey Ada, olha pra mim. Alice gritou do meio do aquecimento dela. Lixe. Tem lixe. Ada respondeu. Minha filha pequena apontou para que eu fosse até a sua irmã mais velha. Viu só. Ada quer ir para o campo. Martin, só faz o que eu te pedi. Senta na arquibancada que eu já volto. Priscila falou e foi para o banheiro. Hey Ada, tomara que o mal-estar da gravidez da sua mãe não volte a nos incomodar. Falei baixo para minha filha, depois que Priscila se afastou de nós. Mesmo sob o protesto da minha filha caçula, Ada e eu fomos nos sentar na arquibancada. Priscila Larsen. Lily Antonelli me pareceu uma mulher simpática, mas eu realmente não gostei dela e a Martin caminharem até a cerca de mãos dadas. Também não gostei dela ter se dirigido a Ada, falando que a minha filha estava simpática como sempre. De onde ela conhece a Ada? Raramente a Martin traz Ada nos treinos. Preciso tirar essa história a limpo. A presença da treinadora da Alice fez o meu coração acelerar.
O bebê ficou agitado dentro da minha barriga. Fiquei um tempo no banheiro tentando me acalmar. Quando ouvi alguns gritos da torcida, eu imaginei que o jogo está prestes a começar. Então decidi voltar para o campo. Assim que estava saindo do banheiro, eu vi Martin e Ada vindo até mim. Você está bem? Martin me perguntou, assim que ela chegou perto de mim. Sim, eu estou. Respondi tentando parecer indiferente, mas eu estava com vontade de perguntar sobre Antonelli. Eu fiquei preocupada porque você estava demorando para voltar. John Neto está se mexendo muito. Respondi para ela. Ele está chutando, então eu decidi ficar um pouco aqui esperando ele se acalmar. Ei, filhote, vamos dar um descanso para a mamãe. Martin falou colocando a mão dela na minha barriga. Assim que a mão dela pousou sobre o meu ventre, eu senti novos chutes. Ei, garotão, deixe para chutar, quando você estiver aqui fora. Martin falou, me olhou e piscou para mim. Ela se inclinou para que Ada colocasse a mãozinha dela na minha barriga. Tem neném. Ada falou olhando para minha barriga. Sim, querida, tem neném. Martin concordou com ela. Martin beijou a minha barriga, e Ada fez o mesmo. É comum a Martin beijar a minha barriga, então Alice e Ada também passaram a repetir o gesto dela. Muitas vezes eu sou surpreendida com uma das três beijando o bebê. Vamos, Martin, porque o jogo já vai começar. Lembrei ela da partida da Alice. Fiz gesto para que Ada viesse para o meu colo. Martin a impediu de vir até mim. Quando chegarmos na arquibancada, ela senta com você. Melhor você não pegar peso agora. Ela me alertou. Eu concordei com ela, já que o bebê ainda estava muito agitado na minha barriga. Ei, Priscila, nós ainda não decidimos o nome do bebê. Por que você está chamando ele de John Neto? Ela me perguntou no mesmo momento que chegamos ao lado do campo, e eu pude ver novamente Lily Antonelli. Meu ciúme reacendeu. Por que eu quero este nome? Vou homenagear o meu pai. Poxa, Priscila, e o que eu vou falar para o meu pai? Ela me perguntou. Não respondi nada, apenas peguei Ada nos meus braços e fui para a arquibancada. Eu me sentei com a minha filha ao meu lado, enquanto via Martin voltar sorridente para o lado da Antonelli. Durante toda a partida, eu tive que dividir a minha atenção entre o jogo e os cuidados com Ada. A pequena resolveu andar pela arquibancada, e eu mal pude ver os 2 gols que Alice fez no campo. Quando a partida terminou, Alice veio até mim muito empolgada pela bela partida que ela fez. Martin e Antonelli ficaram conversando no campo com mais alguns pais. Confesso que a demora da Martin estava me chateando, principalmente porque depois de um tempo, todos os pais e mães saíram de perto delas, mas as duas continuaram lá, conversando sorridente. Ei, querida, vá lá chamar a mamãe Martin, por favor. Pedi para Alice. Diga para ela que eu não estou me sentindo muito bem. Minha filha me olhou com preocupação e saiu em disparada para o campo. Não demorou, e Alice e a Martin vieram até mim. Vamos embora. Falei para Martin. Claro, querida. Ela disse pegando Ada no colo. Peguei na mão da Alice e saímos da arena. Quando chegamos no portão de saída do estádio, Alice me puxou na direção da estação do metrô. Não, querida, vamos por aqui. Falei para ela. Ada e eu viemos de carro. Mas eu queria ir de metrô, como a gente sempre faz quando a treinadora vai embora conosco. Ao ouvir o que Alice disse, eu senti raiva. Olhei para Martin, que vinha mais atrás com Ada no colo. Martin fazia caretas para Ada, e a nossa caçula ria das palhaçadas da mãe dela. Assim que chegamos no estacionamento, Martin acomodou Ada e Alice nas suas cadeirinhas. Eu fiquei observando elas, enquanto tentava segurar o meu mal-estar. Enquanto dirigia para casa, Martin tentou puxar assunto comigo, mas eu apenas me limitei a responder o que ela me perguntava. Alice foi quem falou praticamente durante todo o caminho de volta. Já em casa, enquanto terminávamos o nosso almoço, Ada derramou suco na roupa dela.
Martin levou a pequena para o banho, então sozinha com Alice, eu achei que poderia descobrir um pouco mais da Lily Antonelli. Hey Alice, a sua treinadora parece ser uma pessoa legal, né? Perguntei enquanto a minha filha ainda fazia a refeição dela. Ela é sim. Ela que me ensinou a chutar também com a perna direita. Alice falou empolgada. Mas a tia Antonelli disse que está tudo bem, se eu continuar chutando com a perna esquerda que nem a mamãe Martin. Tia Antonelli é bonita, né? É sim. Alice respondeu enquanto dava mais uma garfada no prato de comida dela. E você sabe se a mamãe Martin também acha ela bonita? Perguntei tentando parecer algo normal. Não sei, mamãe Pica, mas a mamãe Martin acha a casa da tia Antonelli bem legal. A casa dela? Perguntei sem conseguir controlar o meu tom de voz. Alice me olhou assustada e colocou as suas mãozinhas nos lábios dela. Eu não podia ter contado. Ela falou fazendo cara de choro. Está tudo bem, querida. Falei controlando a minha vontade de ir até o banheiro da Ada e afogar a Martin na banheira. O que a mamãe Martin foi fazer na casa da tia Antonelli? Alice abaixou a cabeça dela e não me respondeu. Senti muita raiva naquele momento. Raiva que eu tive que controlar durante todo o dia. Não acredito que a Martin foi na casa da Antonelli e fez algo que Alice não pode me contar. Não consegui conversar com a Martin sobre isso, já que as meninas ficaram o dia todo perto de nós, e se eu entrasse neste assunto com ela, certamente eu perderia a calma na frente das meninas. No início da noite, a Ada estava com um pouco de febre. Os dentinhos dela ainda estão nascendo, então é comum a mudança de temperatura. Como ela estava manhosa, eu decidi deixar ela dormir conosco mesmo porque eu quero muito falar com a Martin sobre Antonelli, mas eu tenho medo do que eu vou ouvir. Não consegui dormir bem à noite. Os choramingos da Ada e o bebê chutando na barriga não me deixaram ter um sono constante. No dia seguinte, Martin acordou muito cedo para um dia de domingo. Ela se levantou, tomou banho e saiu do quarto. Depois de um tempo ela voltou para o quarto com Alice. Percebi que a minha filha, a exemplo da Martin, já estava de banho tomado e as duas estavam bem arrumadas para uma manhã de domingo. Olhei no relógio e ainda não eram 7 horas. Venha, mamãe Pica, está na hora de levantar. Minha filha me pediu, assim que entrou no quarto. Está cedo, meu bem. Respondi para ela. Mas eu quero ficar com você. Ela me respondeu. Fiz sinal para que ela viesse para a cama comigo. Não, mamãe, eu quero ficar com você lá na sala. Alice estava insistente. Ada acordou com a nossa conversa, então Martin levou a pequena para o quarto dela. E não demorou para que a Martin voltasse com Ada de banho tomado, e também muito bem arrumada. Diante da insistência da Alice, eu me levantei e também tomei um banho. Não sei ao certo o que elas estavam aprontando, mas decidi fazer o que Alice pedia e ver até onde elas irão. Depois do banho, eu saí do quarto e encontrei elas brincando na sala. Fui para a cozinha preparar o café da manhã. Onde você vai, mamãe? Alice me perguntou. Para a cozinha preparar algo para comermos. Não, mamãe Pica. Fique aqui com a gente. Alice falou e correu na minha direção. O que está acontecendo com você? Perguntei para ela. Nós precisamos tomar o café da manhã. Alice abraçou as minhas pernas, o que me impediu de caminhar. Olhei para Martin, e assim que os nossos olhares se cruzaram, Martin desviou o olhar dela. Sei que elas estão aprontando algo. A campainha da porta tocou. Alice soltou as minhas pernas e ficou saltitante. Pegou na minha mão. Vem, mamãe Pica. Ela chegou. Alice disse, me puxando na direção da porta. Ela quem? Eu quis saber. Olhei para Martin, e vi que ela também estava sorridente. Fui até a porta e abri. Me assustei ao ver Lily Antonelli na porta. Ela segurava uma cesta enorme. Feliz Dia das Mães!
Alice gritou abraçando novamente as minhas pernas. Eu tinha esquecido completamente que estamos no segundo domingo de maio. Algumas lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Senti o abraço da Martin e as mãozinhas da Ada no meu pescoço. Desfizemos o nosso abraço e eu voltei a olhar para Antonelli. Bom dia, Priscila. Ela me falou. Bom dia. Respondi sorrindo, mas ainda sem entender o que ela fazia aqui. Feliz Dia das Mães. E aqui está um presente da sua família. Ela me entregou a cesta, e eu pude ver no papel que envolvia o presente um adesivo onde se lia Antonelli's Presentes. É uma bela cesta, falei para ela. Antonelli me abraçou, e eu convidei ela para entrar. Obrigada, Priscila, mas eu ainda tenho muitos presentes para entregar. Dia das Mães tem muita correria na loja. Então ainda temos muitas entregas. Eu agradeci ela, e logo Antonelli se foi. Nós conseguimos te fazer uma surpresa, né, mamãe? Alice me perguntou, enquanto saltava e dançava. Conseguiram mesmo. Falei me esforçando para fazê-la ficar parada, para que eu a beijasse. Depois beijei a Martin e Ada. Minha filha caçula estava mais interessada no interior da cesta do que no meu beijo. Eu sorri ao ver como as mãozinhas dela queriam se livrar logo do plástico que envolvia a cesta. Fomos para a sala e abrimos a cesta. Tinha muita comida. Comemos ali mesmo, na sala. Antonelli tem uma loja de trabalhos manuais, então Alice e eu achamos que seria um bom presente te dar uma cesta de café da manhã. Martin me contou. Sim, e eu escolhi tudo. Alice falou orgulhosa. Nós fomos na casa da tia Antonelli escolher a cesta, e também o que ia ter dentro. Foi você quem escolheu, meu amor? Perguntei para ela. Sim, fui eu. Bem, ela não precisava ter respondido, porque pela quantidade de jujuba, achocolatados e biscoitos recheados, eu poderia deduzir que ela estava por trás disso tudo. Eu ri e olhei para Martin, que piscou para mim. Com certeza Martin sabia o que eu tinha acabado de pensar. Martin devolveu o meu sorriso. Ah, tem isso aqui, ó, que a mamãe Martin escolheu. Alice me mostrou com cara de nojo. Eram os meus frios prediletos. E tem isso aqui também. Experimenta a mamãe Prica. Alice me passou uma caixa com doce de abóbora. Nossa, que delícia! Eu falei depois que provei. Parece o doce que a Mercedes fazia para mim, quando eu morava na Carolina do Norte. Foi a Mercedes quem fez mamãe. Alice falou sorridente. Como assim? Eu liguei para a Mercedes, para saber se ela poderia fazer este doce e me mandar. Ela topou na hora. Martin me revelou. Comi meia caixa do doce de abóbora. Estava ótimo como tudo que a Mercedes faz. Agora vamos ao seu presente. Alice falou curiosa. O que você comprou para a mamãe Martin? Eu realmente tinha esquecido totalmente do Dia das Mães. A rotina agitada da minha gravidez, com os afazeres da casa, os cuidados com Ada e os compromissos da escolinha da Alice, me fizeram esquecer do Dia das Mães. Me esqueci de comprar o presente da Martin. Olhei para Martin e me senti a pior esposa do mundo. Martin pareceu se divertir com a minha cara. Com certeza ela percebeu que eu esqueci da data. Martin e eu. Falei sentindo o choro chegar na minha garganta. Tudo bem, querida, eu acho uma boa ideia. Ela falou e piscou para mim. O que é uma boa ideia? Alice perguntou. A sua mãe Prica vai nos levar para almoçarmos fora, para comemorarmos o Dia das Mães. Martin respondeu para Alice. E depois ela vai nos levar na Broadway, e vamos ver aquele musical que você tanto gosta. Wicked? Alice perguntou empolgada. Esse mesmo. Martin respondeu para ela. Alice me abraçou e estava muito feliz. Eu abracei ela de volta, e olhei para Martin. Nós duas sorrimos. Assim que Alice e eu terminamos o nosso abraço, o
celular da Martin tocou. Era Olivia. Martin atendeu e desejou feliz Dia das Mães para ela, mas logo Alice se apoderou do telefone. Nós compramos uma cesta de café da manhã para minha mãe, e para a sua também. Martin me contou assim que Alice se afastou. Antonelli tem contatos na Califórnia e na Carolina do Norte. Eles montaram e entregarão as cestas. Vovó Olivia passa a ligação para vídeo e me mostra tudo o que tem na cesta. Ouvi Alice pedir, enquanto ela se sentava do outro lado da sala. Não demorou e o meu telefone tocou. Era minha mãe. Eu e ela trocamos saudações, mas não demorou para que Alice viesse pegar o meu telefone. Com as duas avós, uma em cada telefone, Alice voltou a se sentar no canto da sala, enquanto cada uma das avós lhe mostrava tudo o que tinha na cesta. Ada foi se juntar a ela. Marty, me desculpe, eu esqueci completamente do Dia das Mães. Está tudo bem, querida. Sei que esses últimos meses não está sendo fácil para você. Martin me respondeu. E você me deu os 3 melhores presentes, que eu jamais sonhei em ter. Alice, Ada e John Neto. Ter os meus filhos, e viver ao seu lado, é o meu maior presente. Você tem razão, Martin. Acho que John Neto não será um belo nome. Está tudo bem. Você escolheu esse nome, então será o nome do nosso filho. Eu estive pensando e você está certa. Não será legal com Albert, nem com Olivia ou mamãe. As meninas não tiveram o nome delas. Melhor evitarmos qualquer tipo de discórdia entre eles. Martin sorriu ao ouvir o que eu disse. Que bom, Priscila, porque eu ia achar estranho alguém chamando o nosso filho de Joãozinho. Você sabe que ele ia sofrer bullying na escola, né? Vou deixar você escolher o nome, Martin. Mas venha, vamos lá tirar os nossos telefones das mãos da Alice. Precisamos sair para o almoço. Eu vou ligar para o nosso restaurante preferido no Harlem, para fazer as nossas reservas. E você compra os ingressos do teatro, ok? Ok. Martin concordou comigo. Vamos lá assistir Wicked pela 7ª vez. Ela disse e cantarolou parte da música, que já ouvimos tantas vezes, por causa da Alice. Nós duas rimos, e eu segui a Martin para onde as nossas filhas estavam. Ao ver Martin caminhando na minha frente, eu me perguntei de onde eu tirei a ideia, que ela poderia ter se encantado pela Antonelli. Martin me faz muito feliz. Alice e Ada também me fazem muito felizes. E agora, alguns meses depois do Dia das Mães, Ted Romano Larsen veio ao mundo para completar a minha felicidade. Eu estou muito feliz por você ter me acompanhado até aqui, e prometo que em breve eu voltarei trazendo mais novidades aqui no canal. E deixe o seu comentário, me contando o que você achou da série Mudanças de Plano. Qual foi a sua parte preferida? Quero saber a sua opinião, porque isso me ajudará a selecionar outras histórias minhas, para trazer aqui pro canal. Te vejo em breve, aqui no Jane-san Books, o seu canal de audiobooks lésbicos. E confere aí, para ver se você já se inscreveu no canal, e não perder os próximos vídeos. Beijos e eu te vejo em breve.